Muito bem, agora eu vou conversar com o escritor, editor-chefe do site no Instagram História da Ditadura. É historiador, doutor em História pela Universidade do Rio de Janeiro, pós-doutorado do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, já escritor também, jovem. Paulo César Gomes, rapaz, bom dia, que bom conversar com você. Você também, eu sou seguidor do seu Instagram, acompanho aí isso, rapaz, e acho uma maravilha. Você também, Paulo? Tô ótimo, obrigado. Eu vejo lá você acompanhando, enfim, agradeço demais o convite. É a segunda ou terceira vez, né? Eu acho que a gente conversa, nem me lembro mais, mas, É enfim, é isso sempre um mesmo. prazer. Rapaz, me conte aí a história da ditadura, né? A história da ditadura. Tem muita gente que está aí de novo achando que precisamos de ditadura, aí cinco com Bolsonaro, forças militares na rua e tal. E do outro lado tem gente que, como não viveu, não pesquisou, não sabe que o golpe de 64 teve um amplo apoio popular das classes médias, sobretudo, insufladas pela grande mídia brasileira e também pela CIA, governo americano, que a gente viu isso em detalhes e até com gravações no livro de Hélio Gaspari. Eu queria que você conversasse um pouquinho, Paulo, de novo com a gente sobre isso, que é muito, nesse momento, é muito importante a gente saber mais coisas. Claro. Não, esse período que a gente vive é muito, enfim, muito triste, né? Por todas essas questões que a gente vem vivendo, não só com relação à pandemia, né? Mas essa questão do que a gente vem falando, né? Do negacionismo histórico, né? Enfim, o negacionismo amplo, né, que é não só histórico, mas também científico e, enfim, e que vem atingindo a sociedade brasileira de maneira tão brutal, né, com governantes incompetentes e tudo isso que a gente vem vivendo no cotidiano. Agora, querendo ou não, né, a gente nunca pode deixar de reforçar o impacto e o peso que a ditadura militar tem até agora, né? E como esse período tão violento, né, tão arbitrário da nossa história mais recente, vem sendo usado cotidianamente pelos governantes. Isso que a gente fala, usos políticos do passado, né? É, e, e, e esse uso ele é intencionado, né? Ele faz parte de um projeto político que a gente vem vendo, né, no nosso dia a dia, que é um uso do passado para justificar essas práticas, não só esses discursos, mas essas práticas antipopulares, né, essas práticas arbitrárias e violentas. E sim, né, é, eu acho que as pesquisas nos últimos 20 anos avançaram muito, né, as pesquisas com relação à ditadura militar, e muito tem se descoberto, né? Porque ali logo no período do início da abertura, né, entre 79 e 85, se construiu uma memória desse período, né, como se a sociedade brasileira como um todo tivesse sido uma grande resistente, né, contra a ditadura e que os militares tivessem sido impostos, né, como governantes, como ditadores que foram, de maneira sem participação nenhuma de civis, né? É lógico que a gente não pode generalizar, foram alguns grupos, né, que apoiaram, não foi a sociedade brasileira como um Sim. todo, mas e isso também variou ao longo do tempo, né? O golpe, por exemplo, em 64, hoje já tem bastante gente que estuda isso, né? Tem trabalhos muito bons, muito consistentes, e que é importante valorizar, né? Ainda mais nessa época das notícias falsas, das mentiras, das manipulações da história, né? E que vem aprofundando muito. Um deles é essa participação dos Estados Unidos, que sempre foi comentada, mas até a abertura dos arquivos, né, norte-americanos não se tinha
provas, né, concretas, da participação deles, do apoio, né, deles no golpe e na própria ditadura em si. E hoje em dia já se sabe que havia toda uma articulação, né, a chamada Operação Brother Sun, que estava preparada para intervir, né, na política brasileira caso o golpe falhasse, né? Acabou que a gente conseguiu fazer o golpe sozinho, né? Os Estados Unidos, embora tenham apoiado essa operação Brother Sun, não precisou entrar de fato em operação, né? Na prática. Mas essa questão também de delimitar que grupos foram esses, né? A gente nunca pode esquecer que a CNBB, por exemplo, foi uma das grandes apoiadoras, né? Pensando também num período em que a Igreja Católica tinha um peso muito diferente do que tem hoje, né? Hoje em Eu dia a gente lembro tem... do padre Peyton, você lembra disso? O padre que fazia aquela missa, família com Deus, a família que reza unida, permanece unida, e todas as senhoras, aqui na Bahia, Salvador também, iam com rosário na mão, piedosas, pedindo para afastar o comunismo, como se a gente tivesse à beira do comunismo. Sim. É isso mesmo. A CNBB era muito. A Igreja Católica era muito mais forte do que hoje. E foi bom você lembrar isso. Continue, por favor. Não, e pensando assim que não só a Igreja Católica, mas outras organizações importantes, né, como a própria OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, lógico que essas organizações, com o passar do tempo, elas começaram a se voltar, né, contra a ditadura e a própria CNBB teve um peso muito grande na resistência, né, nas Sim, denúncias que padres e bispos importantíssimos, né, a gente nunca pode esquecer, Dom Helder Câmara, Dom Paulo isso. Evaristo, que tiveram um papel muito importante, não só no Brasil, mas também denunciando no exterior, né, todas as arbitrariedades da ditadura, e não só as arbitrariedades no sentido da violência política contra opositores, mas denunciando a nossa desigualdade, né, que infelizmente voltou agora, nunca deixou de existir, mas agora voltou com mais força, né, algo que a gente pensava já superado. Mas essa questão das marchas, né, as marchas da família com Deus pela liberdade, é, que tinham as mais conhecidas, né, que foram do Rio, São Paulo e das maiores capitais, né, como Salvador, eram as mais conhecidas, né? Mas faz alguns anos que uma pesquisadora Aline Prezzo, fez um grande levantamento, talvez o maior levantamento que tenha sido feito até hoje, se não me engano, até o próprio Hélio Gaspari cita essa pesquisa, e ela é uma pesquisa que se revela bastante assustadora, né? Porque houve episódios dessas marchas da família nos municípios menores que a gente nem imaginava, né? Então, ela fez um levantamento exaustivo e a quantidade de marchas é estarrecedora, assim. Realmente, a população, sobretudo de classe média católica, não só apoiou, mas como pediu pelo golpe, né? Então, essas semelhanças que a gente vê hoje, né, de pedido por intervenção militar, por AI-5, é, são bastante impactantes, né? É impossível, né, a gente não se remeter a essas imagens aí da década da- dos meses anteriores ao golpe e dos meses posteriores, né? Antes como pedido de uma intervenção e depois como uma espécie de comemoração do golpe, né? Que, lógico, a gente olhando a história de agora para trás, a gente já sabe o que aconteceu, né? Mas na época é aquela história, né? Se sabe como começa, né? Como o impeachment, o golpe de 2016. Um impeachment, um golpe, a gente sabe como começa, mas nunca como termina, né? E a gente, enfim, continua vivendo os efeitos. Eu acho que não só de 64, mas de 2016 também, né? Eu acho que abre uma espécie, assim, de caixa de Pandora e as questões ficam descontroladas, né? E é mais ou menos isso que a gente
vive, né? A história não se repete, né? Mas há muitas continuidades, né? E o autoritarismo do Estado brasileiro é uma marca que a gente não pode deixar de relembrar e reforçar publicamente, né? Tentando usar não só da educação, claro que é um instrumento importantíssimo, mas de espaços como esse, né? Que você abre a possibilidade dessas discussões para que cada vez mais pessoas se deem conta, né, de como esse Estado brasileiro tem uma vertente autoritária muito forte, com pequenas pausas, né, de democracia mais consolidada. E aí eu acho que, pensando em Salvador, né, na Bahia, que é uma cidade que eu enfim, já fui algumas vezes, adoro, que é acho que é ao lado do Rio, né, são duas das cidades mais pretas, digamos assim, né? Sim. E nunca pode esquecer que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né? E isso nos traz marcas até os dias de hoje. Eu estou conversando com o historiador, escritor e editor-chefe do site e Instagram História da Ditadura, Paulo César Gomes. Paulo, é interessante a gente ver o seguinte: naquele momento do golpe de 64, havia um pano de fundo que era a Guerra Fria, entre a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. E Cuba já tinha passado para o lado da União Soviética e passou a ser o que se manipulou no imaginário aqui. Ah, o comunismo vai chegar. É por isso que a igreja embarcou, todo mundo. Bom, a elite sempre embarca em coisas dessa natureza, visando outros tipos de benefício, inclusive financeiro. Mas o papel do governo americano foi fundamental. Aí a gente está falando de. Eu me lembro de duas figuras: o embaixador Lincoln Gordon e o coronel Vernon Walters, que tinha grande amizade, inclusive, com o Marechal Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do regime militar, lá que vem desde a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil foi lutar na Itália. E outra coisa interessante é que muita gente não se dá conta de que a maioria dos políticos que se envolveu e apoiou o golpe foi caçado. Ademar de Barros, Carlos Lacerda, Jânio Quadros e outros que eu não me lembro agora. Então, as pessoas não têm a menor ideia hoje em dia, quando eu acho, assim, quando vão para a rua pedir intervenção militar, do que é. E ficam pensando também que é possível os militares chegarem e darem todos os poderes a Bolsonaro, quem sabe? Quem sabe não é? O que é que você acha disso, Paulo? Eu acho assim, tem muito de ignorância, eu concordo com você, né? Tem muito de ignorância histórica mesmo, né? Querendo ou não, o nosso sistema de educação, o sistema de ensino, ele é muito desigual, né? Acaba que pessoas privilegiadas que têm oportunidade de acesso, né, a escolas melhores, acabam tendo uma preparação melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, é um sistema muito desigual, né? O nosso ensino público que é muito atacado, né? Agora é um momento em que a gente vive isso. A pandemia acabou reforçando, né? E expondo não só a nossa desigualdade social, mas a nossa desigualdade digital, né? E como Uhum. isso impactou. A gente não sabe exatamente quando a gente vai conseguir recuperar, por exemplo, o impacto que esses quase 2 anos de ensino remoto, para quem teve a possibilidade do ensino remoto, né? Porque a desigualdade digital mostrou expôs essa questão de maneira muito brutal, né, de como nem todo mundo, a maior parte, inclusive, da população não teve a mesma qualidade de ensino que pessoas que tinham acesso pleno às ferramentas digitais, porque a gente sabe, né, que a desigualdade está também aí. Mas existe muita ignorância histórica, mas existe também muito mau caratismo, né? Disso que eu falei no início dos usos políticos do passado, ou seja, manipulação mesmo, por meio de grandes veículos de imprensa, por meio de financiamentos de empresas como o Brasil Paralelo, que é uma máquina, né, de fazer falseamento da história,
Então, eu acho que tem as duas coisas, né? E é isso, eu acho que essa lembrança dessas figuras de conservadoras, né, de direita, ali no, em 64, que não só apoiaram o golpe, mas fizeram o golpe acontecer, né? Como é o caso de Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, e agora também não me lembro, mas assim, figuras muito importantes no cenário. Magalhães Pinto, aqui da Sim, Bahia, Antônio Carlos Magalhães. Tem muita gente, rapaz, metida nesse negócio, é verdade. mas os que sofreram mais diretamente foi o próprio Carlos Lacerda, né, que foi Foi. a voz civil do golpe. Eu não sei se, talvez algumas pessoas não saibam, mas o Carlos Lacerda, logo depois do golpe, nos meses seguintes, ele fez um grande tour assim, pela Europa e Estados Unidos, divulgando o golpe, né, tentando mostrar para as grandes potências internacionais o que estava acontecendo no Brasil, e que não tinha sido, tentando defender que aquele golpe, né, tinha sido não tinha sido antidemocrático, né? Teria sido uma intervenção para colocar as coisas no lugar. Então, quando a gente vai falando esse vocabulário, parece que até a gente está falando de hoje, né? E o que se torna uma coisa muito estranha, porque como você falou, né? Enfim, se vivia uma época de Guerra Fria, né? O mundo estava claramente bipolarizado, né? Entre União Soviética e Estados Unidos. E se a gente for pensar hoje, o que é falar do comunismo hoje, né? Nem a China mais a gente pode dizer que seja exatamente um país Pois é. comunista. É que Paulo, Então, Pedro, Paulo, aliás, Paulo César. Outra coisa interessante é o seguinte: foi bom você lembrar disso. Carlos Lacerda saiu, assim, ele era governador da Guanabara. Estava com prestígio, inclusive fez uma boa administração como governador. No dia do golpe, ele foi para a porta do palácio com metralhadora. E ele fez esse tour pela Europa, Estados Unidos, para dizer: olha, rapaz, não, a democracia continua, vamos ter eleições em 65, ele candidatíssimo. Quando ele foi cassado, passado algum tempo, ele fez um outro tour que foi para encontrar com Juscelino Kubitschek, em Lisboa, e foi para o Uruguai encontrar com João Goulart para fazer a famosa Frente Ampla contra a Ditadura. Que coisa, né, Paulo? sim, né? É o que eu acho mais curioso, né? Porque, novamente, eu repito, né? A história ela não se repete, né? Em cada período tem suas particularidades, mas existem muitas continuidades, né? E algumas características, né? Que nos é, constroem como nação, e que agora a gente parece que a gente está ouvindo de novo, né? Enfim, a tentativa de formação de uma frente ampla, é, pedido de intervenção de militares, é, e que dá essa sensação de que a história se repete, né? E que não é, são períodos distintos, mas algumas continuidades permanecem, né? Permanecem, que é, como eu falei, o autoritarismo e, por exemplo, essa que a gente viu, né? Vários grupos bolsonaristas aguerridos, né, na época das eleições e que agora vem se voltando contra o governo, né, criando, digamos, um grupo de direita democrático, digamos assim, né, porque, enfim, eu acho que viver um governo de extrema direita acaba fazendo com que as pessoas progressistas, né, pelo menos, achando que se deve ser de esquerda de toda forma, né? E não, né? Uma democracia ela é composta justamente pela pluralidade, né? A grande questão acho que são duas grandes questões. Uma é que o problema é a extrema direita, né? Que é violenta e que busca um modelo autoritário de governo, né? Então, mesmo que a gente não esteja vivendo uma ditadura nesse momento, existe discursos e práticas autoritárias, presença de militares como nunca houve depois da ditadura no governo, ocupando cargos, né? E, ao mesmo tempo, a gente, falando dessa questão dessas permanências, né? Do autoritarismo, e é,
Acho que é isso. Eu ia falar uma segunda questão, mas eu até esqueci. Não sei se eu. Ah, sim. E a tentativa de se criar uma frente de oposição com pessoas que inicialmente apoiaram, né, a Isso. chegada dos democráticos e agora tentando se unir contra o governo. A gente não sabe que força vai ter isso, né? A gente não consegue prever o futuro, mas espero que não seja tão ruim como está sendo agora, né? Ô, Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Um prazer enorme conversar com você. Quem quiser esse site, o Instagram, História da Ditadura, é muito bom. É muito bom. Continue. Eu espero que a gente volte a conversar mais vezes, viu, Paulo? Um Ah, sempre abraço que e quiser. obrigado. Obrigadão, obrigadão, um abraço e que continue com sucesso aí nesse programa tão importante aí na Rádio Metrópole. Obrigadão. Valeu, Paulo. Figura ótima, rapaz. Esse Instagram dele é muito bom.